Que direito se pode esperar na pós-modernidade? É impossível, com toda certeza, enfrentar esse tipo de dilema sem antes propor uma forma de abordagem dessa problemática. De uma certa forma, é interessante, é importante pensarmos o que temos e então pensarmos que direito é este que temos e, de uma certa forma, como este direito que temos se originou. E, portanto, isso nos fará nos determos durante alguns instantes na preocupação de pensarmos o nascimento histórico da concepção moderna de direito, que seria, basicamente, a partir dessa concepção, deste fomento ideológico, que teríamos a fermentação dos principais arcanos principiológicos que formariam o direito contemporâneo. De uma certa forma, falar do nascimento do direito moderno é falar da domesticação do mundo pela ordem. A ordem liberal, a ordem capitalista nascente, o movimento burguês de ascensão em direção à conquista de novos mecanismos de produção, entre outros fatores históricos, valorativos, culturais, políticos e filosóficos que gestaram as concepções formadoras da modernidade, especialmente do ponto de vista científico, a partir do século XV, com Descartes, Bacon, Leibniz, especialmente do ponto de vista filosófico, a partir dos séculos XVII e XVIII, nas mãos de Hobbes, Locke e Rousseau, dos enciclopedistas como Diderot, D'Alembert, Voltaire, e todo um processo de racionalização e afastamento dos ritos sacrais que fundamentavam as grandes orientações ideológicas da sociedade medieval. Então, num certo sentido, a modernidade significa o afastamento do período pré-moderno. E esse afastamento impõe uma racionalização. E é exatamente este modelo racional que acaba, paulatinamente, em todos os setores da vida, se alastrando como uma espécie de metamodelo substitutivo ao modelo teológico anteriormente vigente para a condução dos negócios humanos. Então, se a vida medieval ela era orientada e inspirada, ela era movida e ela era motivada por uma certa presença dos olhos de Deus que vigiava o seu rebanho permanentemente, que tudo perscrutava, que estava presente em todos os cantos, em todos os momentos e determinava até mesmo o fundamento da lei. Se existe uma lei humana, é porque existe um códex divino inspirador da origem destas leis humanas. Então, se a vida medieval e a vida jurídica também está envolvida nisso, se inspirava e se fundava sobre movimentos ideológicos estritamente categorizados a partir do movimento ideológico cristão, nós teríamos, a partir da modernidade, uma dessacralização desses fundamentos. Ora, então a modernidade é uma espécie de âge de raison, uma espécie de idade da razão, é uma espécie de contorno em torno da racionalização dos fundamentos do agir humano, em qualquer setor, em qualquer campo. A ciência explica o que a religião não é capaz de explicar, ou explica de modo racional, portanto, de modo diverso àquele que a teologia explicava os fenômenos mais comezinhos da vida cotidiana. E, num certo sentido, a modernidade acaba por ser um processo paulatino de entronização da razão. Essa espécie de fetichização de uma razão onipotente, onipresente, que acaba substituindo o Deus onipotente e onipresente da era medieval. Num certo sentido, a expulsão do não racional e a sua nova categorização como sendo sinônimo de irracional, acaba por construir uma espécie de eixo limitador da própria concepção humana de razão.
Pode-se perceber isso na própria concepção que surge de razão, que é uma razão posteriormente chamada pela escola de Frankfurt como razão instrumental. A razão moderna é uma razão instrumental. É uma razão limitada, não é a razão prudencial, é a razão calculadora. Então, a razão que recorta o mundo para reconstruí-lo dentro de seus arcanos acaba por limitar-se na sua própria abrangência. Então, a crítica contemporânea que se faz a todo o projeto iluminista, a todo o projeto moderno de racionalização da sociedade, acaba sendo e esbarrando no problema da limitação da própria concepção de razão que se inspira nesse contexto. Ora, o direito que é gestado dentro do contexto moderno é um direito que surgirá exatamente à conta e por fruto desta condição e sob os influxos ideológicos desse novo projeto, que é um projeto racionalizador, que é um projeto fundado na fetichização da razão. Ora, a modernidade vive a ideia de precisão. O que é racional é preciso. A modernidade vive sob o bastião da homogeneidade. O que não é igual é expulso, é eliminado, é apagado desse contexto. Então, temos que, a um só tempo, construir racionalmente o universo das nossas categorias pela eliminação do que não é tido a conta de explicável, de racionalizável. Então, precisão, homogeneidade, ordenação, certeza, certificação, artificialidade, racionalidade surgem como grandes motes organizadores do sistema de valores que está por trás do projeto da modernidade. Eis o momento do nascimento da maior parte das instituições modernas. A noção de burocracia, a noção de Estado, a noção de direito, a noção de um sistema jurídico, a noção de planejamento urbano, enfim, e boa parte das grandes conquistas científicas, industriais, tecnológicas, econômicas que conhecemos como vigentes ainda hoje. Então, boa parte das instituições que haveriam de ser as instituições contemporâneas que organizam a nossa vida foram gestadas sob o influxo desta ideologia. A razão produz ordem e o dado é tornado construído. A razão produz ordem no sistema jurídico através da codificação, através da lei consagrada num texto. Que direito nós tínhamos na Idade Média? Quais eram as categorias de direitos e como os direitos se organizavam antes da modernidade? Uma espécie de caos irracional fundado na vontade divina, numa espécie de ananke ou destino imprevisível que só está nas mãos do Criador, é tornado agora objeto manipulável, cerceável, controlável sob as mãos da humanidade. Num certo sentido, o que foi a experiência jurídica da Idade Média foi exatamente reconstruída sob o império da razão dentro da unidade discrepante do projeto moderno. Que direito nós tínhamos no período medieval? Um direito disperso, um direito difuso, um direito confuso, à luz dos iluministas. Exatamente porque a um só tempo em que as fontes eram dispersas, vigia o direito canônico, que era aquele promulgado pela igreja, pelas bulas papais, pelos editos papais e etc., que basicamente tinha uma inspiração nas ideologias cristãs e se fundava numa ordem teológica de explicação do mundo, num universo de valores assim circundado. De outro lado, fontes vindas ainda do direito romano, que ainda vigoravam à época. De outro lado, as leis válidas dentro dos limites territoriais de certos reis ou imperadores. De outro lado, um outro direito que valia dentro dos limites e dentro das condições de poder, sempre limitadas, do senhor feudal. Então eu tinha 5, 6, 7, 8, 10 fontes de direito a um só tempo vigentes. Qual a unidade disso?
Qual a racionalidade disso? Então, o projeto iluminista para o direito é exatamente tornar todas as fontes, a partir de um eixo único, o Estado, controláveis em torno de procedimentos racionais, fiscalizados por uma burocracia permanente de Estado, que se coloca à frente dos grandes dilemas do governo. O governo pode flutuar, mas a burocracia permanece. As gerações podem passar, o tempo pode transcorrer, as condições históricas podem mudar, mas o Estado e sua burocracia garantem a permanência das instituições sociais. Então a lei é garantida, a sua perpetuidade no tempo é transformada numa espécie de rito sagrado de proteção da sociedade por si, e de uma certa forma a razão passa a imperar como o grande critério definidor de todo o direito. Atrás dessa concepção, a concepção de unidade, de centralidade, de verticalidade. As normas jurídicas são promulgadas do Estado para baixo. Os cidadãos se adequam homogeneamente àquilo que Foucault chama de uma espécie de normalização dos padrões de comportamento. Meu comportamento ele é livre até que eu esbarre numa norma jurídica. E, num certo sentido, a leitura de Foucault, certamente uma leitura ácida e crítica da modernidade, é uma leitura que identifica como a modernidade constrói padrões normalizadores. Então, acentuadamente se percebe, e a pesquisa de Foucault gira em torno disso, uma espécie de padronização controlada da homogeneidade que se quer impor de um sistema unitário por sobre os comportamentos individuais e, obviamente, complexos, complicados demais para serem administrados pela unidade do Estado e, portanto, a necessidade de padronização. Ora, o sistema racional produtivo ele deve ser, acima de tudo, eficaz. E é esse o bastião burguês que haverá de orientar a própria noção de razão. A razão se torna serva e condicionada por esse preceito. Se lembrarem um pouco da esteira de produção do modelo fordista e a caricatura disso, dada por Charles Chaplin em tempos modernos, vão perceber exatamente como o processo de homogeneização dos comportamentos se dá. Se para o bem ou para o mal, as experiências modernas nos levaram a vivenciar um pouco da noção de ordem. Existem seres humanos aceitáveis e seres humanos inaceitáveis, segundo esse modelo. E nesse sentido é possível dizer, se existem seres humanos inaceitáveis, eles são a ambivalência do mundo. E foi exatamente isso que motivou e fundamentou e lastreou as grandes atitudes que levaram às grandes catástrofes do próprio século XX. Essas catástrofes, essas manifestações genocidas, todas elas são extremamente ordeiras. Stalin queria impor uma ordem comunista sob a sua vontade. Quem é a ambivalência de Stalin? O opositor, o inimigo, o traidor de Estado, o não comunista. A ditadura militar brasileira é exatamente o contrário disso. O comunista é quem come criancinha. Ele é a ambivalência, ele tem que ser expulso. A sua ordem, levada a ferro e fogo, imposta de cima para baixo, costurada para servir à vontade única de um ou de um grupo, é sempre a representação da dizimação da diferença. Zygmunt Bauman, professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, diz que existe uma espécie de Estado-providência colocado numa metáfora como sendo uma espécie de Estado cultivador, para tentar traduzir o que ele quer significar. É o Estado que elimina a erva daninha, ele prende o criminoso. É o Estado que vai planificar o terreno para que a grama viceje bela aos olhos daquele que quer a pureza estética. Mas, sob a grama, o verme continua a se alimentar. Mas não importa o que está embaixo da grama, porque o que importa é o que eu vejo.
Então, esse Estado jardineiro, esse Estado que produz a estética do mundo, é um Estado que abre os olhos para satisfazer a uma certa ideologia, fecha os olhos para uma outra dimensão. E é esse problema que a pós-modernidade acaba tendo que administrar num contexto em que as próprias categorias que fundavam a modernidade não conseguem mais dar conta da organização de valores contemporâneos. Ao longo do século XIX, a grande massa das normas jurídicas que orientam a formação dos sistemas jurídicos contemporâneos foi produzida. Então, pode-se dizer que ao longo dos séculos XVII e XVIII fermentaram as condições econômicas, políticas, ideológicas e filosóficas que permitiriam uma profunda modificação das condições existenciais humanas. O processo de racionalização havia sido deflagrado. No século XIX, propriamente, nós temos a consolidação de uma ideologia no direito que passa a ser conhecida por positivismo jurídico, fruto do positivismo filosófico e que passa a defender como bandeira única para a unificação do direito a transformação de todos os direitos em textos escritos, promulgados e publicados por uma única fonte oficial de Estado. Então a ideia de código unificador, ela passa a ser o grande fundamento de toda a filosofia positivista jurídica. Temos que ter leis escritas que são segurança, unidade, ordem, racionalidade. Os direitos passam a ser os direitos que temos codificados. O primeiro grande código que aparece ao longo do século XIX, até como um marco na cultura europeia para a formação de todos os direitos, e o Código Civil Brasileiro de 1916 é indiretamente inspirado neste código a que me refiro, é o Código de Napoleão, Código Civil, Código Napoleônico de 1804 na França. Uma espécie de primor da razão, construído por uma comissão de notáveis juristas, conhecedores profundos do direito romano e sistematizadores das tábuas de direitos. Então, o Código Civil francês passa a ser uma espécie de bastião da modernidade jurídica. Vejam, todo o direito está aqui. Não há nada além, não há nada para fora, não há nada que não esteja contido no Código. Então, a função do juiz, a função do magistrado, é simplesmente decodificar o Código. Nesse sentido, a ideologia positivista acaba por construir as bases do direito privado moderno. E as primeiras constituições também começam a surgir, especialmente após a Declaração de 1789 na França. Os textos da Revolução Americana também vão aparecer como importantes textos constitucionais da modernidade, até, ao longo dos séculos XIX e XX, surgirem as grandes constituições que, muitas delas ainda hoje vigentes, orientam a formação do direito contemporâneo. Então, o direito moderno é um direito racional, é um direito unificado, é um direito do Estado, é um direito que tem uma única matriz e que representa a ideologia de Estado. Construída, obviamente, sob pressões políticas e econômicas muito claras. A burguesia se interessa em ter o controle absoluto das suas taxas, das suas rendas, dos seus modos de produção, dos mecanismos pelos quais constrói, dentro das leis do mercado, os subterfúgios para a manipulação do próprio capital. Será que esse modelo ainda hoje dá conta dos problemas jurídicos que temos? No contexto contemporâneo, a que podemos chamar de pós-moderno, vive-se uma espécie de sensação de que há uma inversão de todos os valores. A sensação a que Jorge Forbes se refere de um homem desbussolado é uma espécie de sensação de que a pós-modernidade nos deixa
perdidos numa floresta de valores contraditórios, mas todos eles válidos, porque nenhum valor no contexto pós-moderno pode ser afirmado melhor que o outro. Se até 30, 40 ou 50 anos era possível e defensável eleger 1, 2, 5, 10 princípios como grandes orientadores dos valores e da axiologia social, será que isso hoje é possível? Será que temos essa certeza? Será que vivemos de certezas, de unidades? Será que o direito dá conta da condição complexa da sociedade pós-moderna? Ou será que ele também vive o bastião da pós-modernidade, que é o bastião do nada é proibido, tudo é permitido? Essa discussão, do ponto de vista filosófico, ela remonta aos textos de Jean-François Lyotard, que na França, na década de 70, começa a perceber as mudanças valorativas que as novas gerações traziam. Certamente, Margaret Thatcher foi o maior ícone da neoliberalização na Inglaterra e o seu discurso é considerado o discurso político primígeno da pós-modernidade neoliberalizante. No discurso filosófico, Jean-François Lyotard é aquele que primeiro sistematiza o conhecimento sobre a condição pós-moderna, título do seu livro na década de 70. Ora, na sua sequência, diversos estudos vêm demonstrando o quanto o nosso contexto é, de certa forma, um contexto capaz de produzir insegurança. Mas pouco importa categorizar a pós-modernidade como um fenômeno teórico, porque ela não surge nos muros da academia, ela surge nas ruas como um fenômeno de transformação sociocultural. Então, a não identidade, a não característica, a não ideologia, após tudo, é exatamente aquilo que marca, aquilo que constrói e aquilo que identifica o contexto pós-moderno. Ora, a pós-modernidade, portanto, ela vai significar, num certo sentido, um abalo profundo do modelo ordeiro e do modelo racional construído ao longo da história da modernidade. E, aliás, conceituar no momento pós-moderno é racionalizar o irracional. Certamente os valores modernos que orientaram o direito hoje são insuficientes para dar conta dos problemas mais candentes da própria sociedade. Se tínhamos uma única identidade de direito, verticalmente imposta à sociedade, hoje nós temos um refluxo. A sociedade está ditando o que o Estado tem que fazer. Reivindicações, greves, pressão, banditismo organizado, violência permanente, terrorismo, entre outros fenômenos que começam a acossar e a encostar o Estado numa espécie de esquina ou canto, onde o Estado se encontra fugidio atrás de políticas públicas cada vez mais incapazes de responder a necessidades de médio prazo, quiçá de longo prazo. A imprevisibilidade é uma marca característica do momento de incertezas pós-moderno. A vivência das ambiguidades nesse contexto é que passa a ser a grande marca transformadora dos fundamentos de todo o direito possível. Fala-se em direito das minorias, fala-se em direito do idoso, fala-se em direito da mulher. Essa dispersão começa a nos fazer pensar que, de uma certa forma, há uma retração no modelo de universalização, centralização e igualização, que eram as grandes marcas orientadoras do direito moderno. Todos são iguais, todos serão tratados de um só modo. Se o Estado fizer alguma distinção, ele vai estar incorrendo numa quebra da isonomia social. A pós-modernidade, ela é em si uma espécie de tempo amorfo onde se vive todo tipo de multicompreensão do universo de valores que vivemos. É isso que faz com que não haja maior legitimidade para esse grupo ou para esse.
A parada GLS ela pode reunir 1,5 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo. Assim como uma rave, onde a música eletrônica é frequentemente, freneticamente associada a uma espécie de delírio mental coletivo, pacificamente comungado por aqueles que são amantes desse perfil de música, acaba representando uma espécie de identidade comum formadora de uma tribo. Qual é a sua tribo? A tribo dos cibernautas? Que tribo é essa? Qual a sua identidade? Essas tribos convivem, essas tribos têm as suas categorias, os seus universos de valores, as suas identidades, e o direito passa, em certo modo, a identificar essas tribos através das próprias leis. Voltamos a uma espécie de dispersão sistêmica do direito. Em parte, o direito homogeneizador já não é mais o direito que responde às necessidades mais elementares, inclusive em termos de direitos fundamentais. A pós-modernidade, portanto, ela traz consigo uma vivência simultaneamente crítica, na medida em que uma crise ela é o epicentro formador de uma outra. Se uma crise era administrada na tentativa de seu debelamento imediato, as crises pós-modernas nunca são crises isoladas. Por isso, o direito vive uma dificuldade permanente de lidar com as aflições sociais. Para fazer justiça social, não há uma fórmula. Precisa de ações afirmadoras aqui, ações afirmadoras ali, políticas públicas permanentes aqui, uma reforma da burocracia do Estado, a associação do Estado com ONGs e com o terceiro setor, o esforço da iniciativa de novos projetos sociais, uma espécie de convênio interestadual de combate à violência. Isso envolve o social, o econômico, o fazendário, isso envolve diversos aspectos da vida jurídica e política do país. Em uma crise é debelada uma espécie de fórmula racional ordeira. Os problemas que hoje são tratados, amanhã são administrados os seus próprios rescaldos. Habermas diz, é impossível pensar a pós-modernidade sem pensar a crise do capitalismo tardio e sem pensar a simultaneidade das crises econômicas, sociais, culturais e políticas que se estruturam num grande caudal de transformações sociais. A vivência simultânea dessas crises é que torna a administração das relações jurídicas uma administração tensa e permanentemente incapaz de atender àquilo que todos querem e desejam ver, a eficácia das leis. Temos, por exemplo, uma Constituição extremamente extensa, uma Constituição muito bem redigida e ampla na defesa, por exemplo, dos direitos humanos. Se 1/5 da Constituição fosse cumprido, nós já estaríamos em condições muito melhores. Então, o problema do direito contemporâneo, ele não está mais no sentido da sua positivação, como queriam os codificadores do século XIX, como queria a filosofia positivista do século XIX. O problema pós-moderno do direito é um problema de eficácia. E dar eficácia às instituições jurídicas e políticas significa administrar a sucessão e a interposição das crises que marcam o contexto pós-moderno. Boaventura de Souza Santos, professor da Universidade de Coimbra, afirma que se há como traduzir a noção de pós-modernidade, ela pode ser dita um período histórico marcado pela transição paradigmática. Uma mudança de paradigma na passagem entre o moderno em transição a algo que ainda não sabemos identificar o que seja. A pós-modernidade, portanto, não tem uma bandeira, não tem uma cor, não tem uma ideologia. As ideologias de esquerda, direita parecem se diluir. A grande composição antagônica do mundo em blocos geopolíticos desmorona no momento em que o muro de Berlim é colocado abaixo, e esses fatos são extremamente marcantes para a
requalificação da condição humana sobre a Terra. Num certo sentido, uma parte do próprio processo vivido e identificado como sendo um processo pós-moderno, de transformação e transição paradigmática, é aquilo que chamamos e frequentemente aceitamos como sendo a globalização. O homem globalizado, com que direito? Pensar o homem globalizado é pensar mais do que o problema do seu direito nacional ineficaz e incapaz de oferecer justiça social. É pensar o desafio de uma sociedade cosmopolita. E nesse sentido é pensar o problema de que direito administraremos num mundo globalizado. A globalização pode ser, também com Habermas, definida como uma aceleração das trocas mundiais em tempo real. Nesse sentido, a vivência da experiência global é uma vivência que pressupõe cada vez mais uma imbricação entre o meu modo de vida e o modo de vida do hindu, o modo de vida do americano, o modo de vida do japonês. Então, a afetação da Bolsa de Tóquio é uma afetação direta da Bolsa de Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu quero dizer com isso que há uma identidade econômica entre esses estados, apesar de seus povos se comunicarem somente através de algumas relações culturais, algumas relações de intercâmbio e algumas relações comerciais. A um só tempo, eu percebo que existe uma identidade, uma espécie de fio condutor que afeta e ultrapassa o homem globalizado como um efeito da vivência num planeta que acaba ficando pequeno para a convivência dos Estados. E então a necessidade de se pensar uma ordem econômica internacional. E isso começa a ser feito a partir do momento em que os Estados abrem mão de um critério moderno de formação do próprio Estado, a soberania. Eu tenho que abrir mão da soberania para que as trocas simultâneas sejam possíveis. Eu tenho que abrir mão dos estritos controles burocráticos do Estado sobre os seus nacionais, categoria de direitos para os nacionais, outra categoria de direitos para os naturalizados e para os estrangeiros. Para então fundar a possibilidade da troca. Então a pós-modernidade passa a viver uma espécie de dilatação da concepção de Estado para os grandes blocos econômicos que começam a se formar. Bloco americano, bloco europeu, asiático, bloco do Mercosul. E essa sensação de que se progredia em direção a uma cidadania cosmopolita, ideada por Kant no século XVIII, reverberada e reafirmada por Habermas recentemente, passa a ser um problema a se administrar quando, por exemplo, o retrocesso do extremismo, o retrocesso do fundamentalismo, o retrocesso da violência internacional acena no sentido de novos problemas internacionais. Ora, a pós-modernidade é um desafio permanente do ponto de vista dessas relações. Pensar, portanto, o homem globalizado é pensar, em parte, os desafios daquele que se encontra num estado que, apesar de não ter se aberto, está sob os influxos da globalização. Nenhum governo hoje é plenamente autônomo, depois que inventaram o FMI, especialmente o Terceiro Mundo, para decidir as suas políticas públicas, se não o fizer de acordo com certas políticas econômicas internacionais. Ou certos patamares e estatísticas que definem o modus atuandi da política contemporânea. Então, os governos são vítimas da ordem internacional, ou estão vitimizados por uma certa ordem internacional que hoje se impõe dentro de uma lógica estritamente mercantilista, produtivista, progressista e capitalista. Ora, esta ordem
internacional que funda uma espécie de concepção de globalização limitada, como a razão moderna era limitada. Por que instrumental? A globalização que se vive hoje é uma globalização limitada, é a globalização econômica. E somente será aceitável a concepção de uma globalização legítima, de uma globalização ética, de uma globalização aceitável na medida em que a pensarmos não mais como globalização econômica e a pensarmos como cosmopolitismo, a pensarmos através de Boaventura de Souza Santos como sendo uma espécie de solidariedade transnacional entre, especialmente, grupos explorados, oprimidos ou excluídos pela globalização hegemônica. Se há que falar em trocas legítimas e em globalização legítima, é necessário, através de Boaventura, pensarmos o multiculturalismo, a busca permanente pelo Estado de justiça, a transformação da sociedade, de suas relações de poder a partir de classes oprimidas, onde se pressuponha necessariamente a integração, a cidadania cosmopolita, a afirmação de um direito internacional garantidor de direitos humanos e a inserção da cidadania dentro de uma concepção de reconstrução do modelo internacional, então, vigente. Certamente o direito na pós-modernidade, que vive a desintérica transformação de seus grandes preceitos orientadores, não é capaz de transformar ou ainda de responder à pergunta que lhe é feita. Que direito na pós-modernidade? Ou o homem globalizado? Que direito? Mas, sem dúvida nenhuma, a questão da justiça continua como uma espécie de espinho encravado na pele da sociedade. E então é que se vive e se continuará a viver a experiência da necessidade da busca de justiça através da requalificação da experiência moderna do direito. Isso nós já estamos vivendo. Essa transformação já está se processando. Se ela tem sido suficiente ou se ela tem dado conta das necessidades sociais, esse é o problema da eficácia que, como rescaldo do processo de construção das relações humanas a partir da modernidade, se deve e se tem administrado. Portanto, o dilema da justiça, dilema porque está permanentemente em aberto, não é um problema, continua sendo uma espécie de bastião ao qual se deve fiar no momento em que se pensa a questão aflitiva de que direito teremos no amanhã ou numa pós-modernidade. E com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior invocar uma frase: o mundo destituído de justiça perece, e perece como sem sentido da própria morte. A questão continua em aberto no momento pós-moderno. Mas eu fico pensando aqui, no Brasil hoje, diante dessa fragmentação, dessa dispersão monstruosa, há todo um esforço de normalização, de regulação. Eu não vejo essa avaliação que o senhor está fazendo, essa mudança monstruosa que ocorreu na sociedade, não é? E como é que o judiciário se adapta a isso? Então, como é que o senhor está vendo a questão da reforma do judiciário e como é que o senhor está vendo uma reflexão, eu estou muito longe dessa discussão, a reflexão acumulada deles, dos juízes, dos promotores públicos, do parlamento, a respeito dessa questão? Certamente uma reforma do poder judiciário, ela começa pela reforma da mentalidade judiciária. E mexer com cultura jurídica, ao menos no país, é mexer com a deficiência de formação humana daqueles que julgam. Em parte é tocar numa ferida que é claramente mal discutida no país, que é o problema da seleção e formação dos magistrados, do déficit de consciência crítica
dos magistrados concursados, dos modelos prototípicos que formam os concursos públicos que convocam cidadãos para comporem os quadros judiciários. Pensar a reforma do judiciário é sim pensar o quanto o volume de trabalho assoberba um número reduzido de juízes com contingentes de funcionários também reduzidos para solucionar essas demandas. Mas a seleção de mais juízes despreparados não é suficientemente o argumento que haveria de demonstrar claramente uma mudança substancial da atuação do judiciário. O judiciário, num certo sentido, convive com o dilema da justiça de um modo muito prático. Ele tem que decidir hoje em lugar, às vezes, do próprio poder executivo. Uma questão que é de política social, uma questão clara que é a falta de saúde na cidade tal, tem que ser decidida pelo juiz numa canetada, numa sentença judicial. E às vezes o juiz se substitui ao Estado executivo, quando essa atitude ela é simplesmente inócua do ponto de vista da transformação das consciências sociais e das condições humanas nas quais se aplica essa decisão. Então, quando eu digo que no nosso contexto fermentam simultaneamente crises, certamente cujos sintomas são dificilmente identificados de modo claro, também o judiciário vive esse dilema de modo muito próximo. O judiciário tem que fazer as vezes de poder executivo. O poder executivo tem que fazer as vezes de poder legislativo, medidas provisórias. Nem o governo Lula está conseguindo evitar uma enxurrada de medidas provisórias, que é a legislação do executivo, para tentar dar conta da morosidade do processo legislativo, ou para atender aos interesses de governabilidade do Estado contemporâneo. Então, uma reforma judiciária passa não por uma reforma do judiciário, passa por uma reforma do Estado. Dos modos pelos quais o intercâmbio das políticas públicas se fazem no entrecruzamento de esforços entre os poderes. Não há essa consciência, não há este modelo institucional, não há este preparo processual, não há esta dispersão cultural na classe dos magistrados. Muito menos dos políticos, muito menos dos promotores, muito menos dos advogados. Então, o déficit de reflexão deve ser solucionado, especialmente através de uma reforma judiciária que comece por implementar escolas da magistratura, comece a incentivar o preparo, o longo preparo crítico-reflexivo do juiz, a abertura da consciência do ensino jurídico, da preparação do bacharel em direito, para uma consciência sociológica, filosófica e histórica mais ampla de seu contexto. Juízes decidem pela lei e só têm amor à lei, só estão obrigados a decidirem pela lei. Quantos juízes estão definitivamente, criticamente, aparatados para desafiar a praxe judiciária, que é a praxe de simplesmente aplicar o texto da lei, para então afirmar a equidade como um bastião de realização da justiça. Então, esse problema toca de perto a questão da cultura jurídica. E a cultura jurídica no país, apesar de ela ter se ampliado pela expansão do ensino jurídico, ela se ressente de um déficit reflexivo cada vez maior. Fala-se hoje, na média, de aproximadamente um número maior do que 600 cursos de direito, formando toneladas de bacharéis a cada semestre. Isso significa uma maior inclusão de pessoas no processo da reflexão do direito? Não. Significa sistematicamente a produção, e isso parece até uma certa esteira de produção, voltando ao modelo fordista aplicado à educação, de bacharéis preparados na legalidade, que sabem responder ao que o texto positivo da lei diz hoje, mas que não necessariamente sabem
pensar os desafios de seu tempo, de sua época, os dilemas humanos, os processos de construção econômica. Juízes são formados na lei. E então, um bom juiz que pode ser primeiro colocado num concurso é um bom deflagrador de respostas fundadas nos dogmas do direito positivo vigente no país. Mas e o que será amanhã? E como desafiar essa lei? E o que... As questões... Veja a fragilidade de uma disciplina como a disciplina de filosofia do direito no curso jurídico. Geralmente ela é contemplada com um semestre, 2 semestres. Normalmente é interpretada pelos alunos como uma disciplina alternativa demais. Bom, então, aquilo que é uma espécie de conhecimento necessário para a construção da crítica social das instituições, e, portanto, para que nós possamos, como agentes críticos, pertencentes e exercentes de um determinado cargo de poder, possamos fazer através dele, são consideradas perfumaria, não? Literatura desnecessária, ou o extra, o contingente daquilo que se pode deixar de ler ao longo do curso de Direito. Então, num certo sentido, esse déficit reflexivo ele acaba desembocando, geração após geração, nos tribunais. Então, mais do que um déficit humano, há um déficit reflexivo nas classes que promovem a aplicação do poder. Nesse sentido, é importantíssimo repensarmos a reforma do judiciário como também uma reforma da mentalidade formadora do juiz. Esse é um primeiro aspecto que, sem dúvida nenhuma, não está na pauta da reforma do judiciário e que me parece absolutamente candente. Boa parte daquilo que é o contingente humano de alto escalão nas decisões dos ministérios, dos tribunais, etc., são adeptos claros da filosofia juspositivista a qual me referi do século XIX. E, num certo sentido, reafirmadores da lei. Dura lex, sed lex. Pode ser dura a lei, mas se é a lei, eu vou aplicar a lei. Até funcionalmente, o juiz está obrigado a aplicar a lei. Não a fazer justiça. Aplicar a lei. E se a lei ferreamente aplicada, ou ferreamente aplicada, ela se transformar numa iniquidade na situação real, no caso processual que tenho diante de meus olhos, isso é um problema do juiz. Reforme a lei. Então eu devolvo, como juiz, o problema da administração de conflitos sociais ao Poder Legislativo. Esse mesmo que já havia delegado ao Poder Judiciário a competência para resolver esses dilemas. Então, intersecção entre poderes deve ser pensada, rearticulação da participação da sociedade na construção democrática do orçamento judiciário, que não é feito de modo transparente, abertura das cúpulas de decisão, aumento da capacidade de transparência desse poder, melhor preparo dos juízes, claro, requalificação e capacitação de seus funcionários, das suas dependências físicas, a informatização de seus procedimentos, a desritualização do excesso de procedimentos que atravancam o andamento do processo no Brasil, o que implicaria também numa reforma do processo civil, do processo penal, das instituições judiciárias e, portanto, de um grande rescaldo de cultura moderna que orienta a formação dessas grandes categorias do poder. Nesse sentido, uma reforma do judiciário certamente não se exauriria nas propostas de criação da súmula vinculante, controle externo do judiciário e aumento dos contingentes de magistrados. Sem dúvida, agirmos por esses 3 frontes será uma solução paliativa, como a maior parte das políticas públicas no Brasil tem sido.
que direito se pode esperar na pós-modernidade? É impossível, com toda certeza, enfrentar esse tipo de dilema sem antes propor uma forma de abordagem dessa problemática. De uma certa forma, é interessante, é importante pensarmos o que temos e então pensarmos que direito é este que temos e, de uma certa forma, como este direito que temos se originou e, portanto, são dos negócios humanos. Então, se a vida medieval ela era orientada e inspirada, ela era movida e ela era motivada por uma certa presença dos olhos de Deus, que vigiava o seu rebanho permanentemente, que tudo perscrutava, que estava presente em todos os cantos, em todos os momentos e determinava até mesmo o fundamento da lei. Se existe uma lei humana, é porque existe um códex divino inspirador da origem destas leis humanas. Então, se a vida medieval e a vida jurídica também está envolvida nisso, se inspirava e se fundava sobre movimentos ideológicos estritamente categorizados a partir do movimento ideológico cristão, nós teríamos, a partir da modernidade, uma dessacralização desses fundamentos. Ora, então a modernidade é uma espécie de âge de raison, uma espécie de idade da razão, é uma espécie de contorno em torno da racionalização dos fundamentos do agir humano, em qualquer setor, em qualquer campo. A ciência explica o que a religião não é capaz de explicar, ou explica de modo racional, portanto, de modo diverso àquele que a teologia explicava os fenômenos mais comezinhos da vida cotidiana. E, num certo sentido, a modernidade acaba por ser um processo paulatino de entronização da razão. Essa espécie de fetichização de uma razão onipotente, onipresente, que acaba substituindo o Deus onipotente e onipresente da era medieval. Num certo sentido, a expulsão, tanto, isso nos fará nos determos durante alguns instantes na preocupação de pensarmos o nascimento histórico da concepção moderna de direito, que seria, basicamente, a partir dessa concepção, deste fomento ideológico, que teríamos a fermentação dos principais arcanos principiológicos que formariam o direito contemporâneo. De uma certa forma, falar do nascimento do direito moderno é falar da domesticação do mundo pela ordem. A ordem liberal, a ordem capitalista nascente, o movimento burguês de ascensão em direção à conquista de novos mecanismos de produção, entre outros fatores históricos, valorativos, culturais, políticos e filosóficos que gestaram as concepções formadoras da modernidade, especialmente do ponto de vista científico, a partir do século XV, com Descartes, Bacon, Leibniz, especialmente do ponto de vista filosófico, a partir dos séculos XVII e XVIII, nas mãos de Hobbes, Locke e Rousseau, dos enciclopedistas como Diderot, D'Alembert, Voltaire, e todo um processo de racionalização e afastamento dos ritos sacrais que fundamentavam as grandes orientações ideológicas da sociedade medieval. Então, num certo sentido, a modernidade significa o afastamento do período pré-moderno. E esse afastamento impõe uma racionalização. E é exatamente este modelo racional que acaba, paulatinamente, em todos os setores da vida, se alastrando como uma espécie de metamodelo substitutivo ao modelo teológico anteriormente vigente para a condução